Boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo, que verão esse vídeo. Para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus, e hoje iremos continuar nossa conversa sobre os Caiafazes de Bento Gonçalves. Então, gente, para quem não sabe, o objetivo dessas lives é falar sobre a história do Brasil contextualizada aí na história da capoeira. E nos últimos vídeos a gente tem falado sobre a abolição da escravidão, ou em especial nos últimos dos últimos, sobre a participação dos capoeiras dentro aí da história da abolição. Porque, primeiro de tudo, por mais surpreendente que possa parecer, a gente tinha um monte de capoeira que estava lutando contra e um monte de capoeira que estava lutando a favor. Os capoeiras, eles lutavam dos dois lados da história, porque afinal de contas a ideia principal dos capoeiras era garantir que eles iriam continuar praticando a capoeira. Agora quem que ia dar isso para eles já é outra história. E é claro, mais do que isso, e que eu acho que eu já falei em vários dos últimos vídeos, é que a ideia de que os escravos, os escravizados, a população em geral era totalmente alienada da política é uma grande, se não uma falácia dita com muito mau caráter, mas um grande equívoco, né? Porque assim, falando bem sério mesmo, que de fato a população ela era e sempre foi excluída da política e do jogo político, isso é um fato indiscutível. Agora, dizer que ela era alienada já é outra história. E tanto não era que a gente tem, inclusive, escravizado que foi votar nas eleições de 1872. E sim, se você ficou com alguma dúvida, não, escravizados não podiam votar. Na verdade, de maneira geral, quem era pobre não podia votar, né? Não que aí acho que já não tinha mais uma proibição específica dizendo a pessoas a partir só com essa renda aqui que podem votar. Se eu não me engano, aí também você quer demais do meu conhecimento de direito da época, não tinha nenhuma lei dizendo isso. Já teve uma lei que determinava que para votar você tinha que ter uma renda mínima de sei lá quanto, né? Óbvio que não era a renda equivalente ao que uma pessoa normal ganha, né? Mas nessa época eu realmente não lembro, não se ainda valia isso, mas de todo modo proibia voto para analfabeto. Analfabeto era a maioria da população do Brasil até algum tempo atrás, se não for a maioria ainda hoje. Então assim, e gente rica não é analfabeta. Gente rica sempre teve direito e toda a oportunidade do mundo de ir para a escola e estudar, coisa que não era realidade até alguns anos atrás. Coisa assim, quando eu digo alguns anos atrás, eu quero dizer que os meus avós não tiveram, na época dos meus avós as pessoas não tinham essa oportunidade. Então você vai ver pessoas aí de 60 anos ou mais, muitas delas são analfabetas e as que não são é porque tiveram ensino do EJA. Isso em todo o Brasil. Então imagina nessa época onde a educação para a população nem era uma prioridade. Porque a ideia era que quanto mais próximo de um escravizado a população estivesse, melhor. E aí que fica inclusive um detalhe engraçado, porque tinha um monte de escravizado que era alfabetizado, e quando eu digo um monte eu quero dizer um monte de um grupo específico, né? Porque enfim, a África é um lugar gigantesco, muito diverso, mas as pessoas que eram de comunidades muçulmanas da África, elas eram todas alfabetizadas, diferentemente daquele canto muito primitivo que era a Europa, né? Ela não era como a nossa grande mãe África. E bom, já que eu já falei bastante aqui, já deu tempo de chegar bastante gente, né? Então vamos lembrar aqui do que a gente estava falando. A gente falou sobre as leis abolicionistas e que inclusive essa trajetória legal não apenas demonstra quão babaca essa gentalha escravocrata,
essa gentalha aqui conservadora, né? Isso aqui não é um desenho meu, não, ele foi copiado de um jornal de 1885, onde você tem aí uma pessoa puxando vacas que querem descer o morro abaixo junto com todo mundo, né? E essas vacas foram chamadas de Partido Conservador, não sou eu, foi a pessoa que desenhou, lá em 1885, então inclusive não tem nenhuma relação com os conservadores atuais. Então assim, gente, não apenas demonstra como essa gente conservadora do Partido Conservador era, além de gado, babaca mesmo, também é importantíssima para se entender a própria trajetória do Antônio Bento, que depois do grande Luiz Gama é o maior nome do abolicionismo paulista. Então assim, e aí nos últimos vídeos a gente tem falado dele, falamos como ele começou como um conservador, bem babaca, né? Ou meio babaca, é difícil dizer. E como do nada ele começou a virar ele virou abolicionista. E quando eu digo do nada, é bem sério mesmo. Pelo menos até onde eu consegui descobrir, né? Às vezes saiu já tem pesquisa mais atual falando dele, né? Mas até onde eu sei, simplesmente ele era só um típico conservador. E quando o Luiz Gama morre, ele começa a atuar como um abolicionista, né? Então assim, não se sabe bem o que acontece nesse meio tempo. Mas fato é que com as leis abolicionistas, em especial a lei dos sexagenários, que é muito mais babaca do que você deve saber, porque se você não sabe o que foi a lei dos sexagenários, era a lei que determinava que escravizados com 60 anos ou mais deviam ser libertados, e um escravizado para chegar a essa idade é uma coisa muito rara, né? Mas não é só por isso que ela é uma coisa nojenta, não. Tem mais coisas. Se quiser saber, vai ver o vídeo que eu falei dela, porque é uma coisa tão absurda que chega a ser engraçada do jeito triste, óbvio. Então assim, gente, depois dessa lei é que o Antônio Bento começa a se tornar mais radical, se é que dá pra ser um abolicionista radical. Nessa época tinha um abolicionista que não era radical. Eles que achavam que isso era uma pessoa normal, abolicionista não radical. Então, enfim, gente. Mas a partir dessa lei, o Antônio Bento vai radicalizar o discurso, os Caiafazes vão ficar mais radicais, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre alguns casos dos Caiafazes e explicar por que é que dentre eles haviam, muito provavelmente, capoeiristas, como argumenta aí acho que é Pedro Figueiredo, uma coisa assim, vai estar na descrição do vídeo do YouTube dizendo quem é que é o autor base para falar disso aqui, junto com o grande Clóvis Moura, né? Então assim, para vocês terem, então vamos começar a contar as histórias, que isso que é o divertido, né? Então o que acontece? O Antônio Bento ele vai fundar o grupo dos Caiafazes e vai dizer o seguinte: os escravocratas têm a seu serviço os capitães do mato, que são os judeus. Os abolicionistas têm nos seus Caiafazes. Caiafazes. Caiafazes ou Caiafazes? Agora eu não lembro mais. É Caiafazes, ó. Enfim, tem os seus Caiafazes, que são os soberanos sacrificadores dos judeus. Havemos de chamá-los de capangas? O nome é deprimente, não quadra. Abolicionista é muito comprido e não exprime a função especial. Caifás é que está na conta. Enquanto houver escravos, haverá Caifazes, que são poder executivo pelo cacete. Assim, tirando o fato de que são poder executivo pelo cacete ser uma frase muito divertida, sim, o nome é bastante antissemita, né? Realmente isso aí foi um grande vacilo do Antônio Bento ou de quem quer que tenha nomeado o grupo desse jeito. Mas tirando o antissemitismo de lado, esses Caifás vão ser incríveis, gente. Falando bem sério, porque eles vão... a função deles vai ser exatamente isso: seu capitão do mato do bem. Vai ser o capitão do mato às avessas. Porque aí, o que eles vão fazer? Ao invés de capturar os escravizados, eles vão ajudar a fugir.
né? Então vai ter lá os escravizados nas fazendas no interior e vão tudo comandar e controlar as fugas. E vai ter uma rede gigantesca. Para vocês terem ideia, eles vão inclusive ajudar no êxodo de Capivari. Para quem não sabe o que é, tem um vídeo meu falando disso, é só ir lá ver. E vai ter muitos caifás, como por exemplo um tal de Antônio Paciência, que vai se infiltrar nas fazendas para se apresentar para fazer determinados ofícios e daí conseguir articular com os escravizados a fuga, né? E vai ser uma rede gigantesca, falando bem sério mesmo. Então assim, vamos contar aqui um caso para vocês. Um caos aqui da história do Brasil e da história da capoeira, de certa forma, história da capoeira mais por associação, né? Enfim, estabelecida no Largo da Sé em São Paulo, existia uma charutaria em que os patrões e os operários formavam uma confraria de trabalho. Foi ninhal de caifazes, Valentim Kim, seu irmão Teodoro, João de Castro, cunhado deste, aí labutavam no ofício e a favor dos cativos. Uma vez que o senhor for arrancar à força uma escrava asilada em minha casa, João de Castro, meu vizinho, socorreu-me, alarmou a rua, reuniu rapidamente caifazes e para sempre repeliu meu assaltante e seus assédios. Quem seriam estes caifazes capazes de repelir assaltantes em busca de cativos nas casas dos abolicionistas? Agora um detalhe, que tem uma piada aqui, por causa do seguinte. Para quem não sabe, o escravizado era, legalmente falando, de toda e qualquer forma, não era uma pessoa, era uma propriedade. Então era que nem, por exemplo, isso aqui é uma propriedade minha. Se alguém pegar isso aqui e levar embora, vai ter roubado a minha propriedade. Agora, o que é interessante que era possível roubar escravo, né? Então assim, como é que você roubava o escravo? Você falava pro escravo, quer fugir? Vem comigo então. O escravo fugia, pronto, você é culpado do crime de roubo, né? Enfim, uma coisa estranha. Mas, de qualquer modo, aí a piada é essa, porque tecnicamente, pela lei da época, quem teria roubado seria o autor aqui, né? Aí tá o trocadilho da coisa. Enfim, o próprio Bueno Andrade cita um negro que bem poderia chefiar uma malta de valentões, Arthur Carlos, operário, preto, moço, alto-vivo, inteligente, que teria arrastado muitos negros de São Paulo, sobre os quais tinha bastante influência aos mesmos serviços que ele já prestava à abolição. Entre seus seguidores estava Casemiro Correia Pinto, cabeça pensante do grupo, e o sargenteava nas empresas arriscadas. Havia ainda Bento Soares de Queiroz, cabo eleitoral dos liberais, que separava-se, no entanto, de seu partido sempre que os interesses destes entravam em conflito com o abolicionismo. Apesar dos conservadores serem, conservadores, não há muito o que dizer além disso, e que, portanto, os que mais gostavam da escravidão, os liberais também era tudo farinha do mesmo saco. Ou, na verdade, era tudo a mesma farinha em sacos diferentes. Como diziam na época, nada mais conservador do que um liberal no poder e nada mais liberal do que um conservador no poder. Então, assim, gente, o que acontece é que o Partido Conservador foi o partido que aprovou todas as leis de abolicionistas. Não porque eram bonzinhos, mas porque não tinha mais jeito para eles. A população, gente como os caifazes, não estava dando mais escolha. E os liberais, eles muitas vezes votaram contra essas leis simplesmente porque não foram propostas por eles. Então, assim, por causa disso que os liberais facilmente podiam entrar em conflito com a causa abolicionista. Enfim, ainda nas ações dentro da cidade destacava-se Bento Ventania, empreiteiro de obras e proprietário de olaria, que atuava sozinho ou com o pessoal de que dispunha, sendo excessivamente gesticulante, tagarela e tabanado, o que lhe rendeu a alcunha de Ventania. Então, assim, já começa com todo mundo ter apelido, só pode ser capoeira. Mas falando aqui bem sério, como o início do relato deixa claro, a gente tem aí gente que precisa saber se defender, precisa saber lutar. Senão não vai conseguir espantar os assaltantes de escravizados asilados nas casas dos abolicionistas.
Para além disso, a gente tem gente que é cabo eleitoral. A profissão típica de capoeira dessa época era cabo eleitoral. Bom, para além disso, outro caso aqui dos Caifases. Eles podem ser, não é tão certeza assim, associados à insurreição escrava, como por exemplo aconteceu na comarca de Belém do Descalvo, que teve 13 episódios de contestação escrava violenta, e disso vai de assassinato de feitor, assassinato de senhor, a insurreição de basicamente todo mundo que trabalhava na fazenda. Em Santos, os Caifases, e provavelmente no meio deles capoeiras, invadiam delegacias para libertar escravos. E um desses casos é do Capoeira Fortes, que era um morador de Santos, nascido em Sergipe. E ele era capoeirista mesmo, isso se sabe, apesar de não poder ser dito se ele aprendeu em São Paulo, se aprendeu em Sergipe ou se aprendeu em qualquer outro canto. E como ele, havia dezenas de outros entre as linhas abolicionistas, aí segundo a fonte que eu usei principal de consulta. Aí aqui não é que eu tenha esquecido de pôr os casos e só tenha deixado as páginas, e só vi isso há tipo 5 minutos, mas enfim, procurando aqui, pronto, um grupo de negros de importantíssima família campineira havia descido a serra dentro de pipas, como se fosse um carregamento de vinho destinado a Santos. Atrás dos fugitivos chegaram à cidade inesperadamente 2 capitães do mato, acompanhados de numerosa força policial, autorizada a agir com violência pelo chefe de polícia de São Paulo. Os negros estavam escondidos na casa de um abolicionista de renome na época, Geraldo Leite, no Paquetá, pois seriam encaminhados à noite a um navio de bandeira francesa por um dos trapiches do bairro. Por denúncia anônima, gente babaca também não gosta de pôr o nome, né? Os capitães do mato souberam o paradeiro dos escravos e surpreenderam Leite, capturando o grupo fujão. Ainda segundo as reminiscências, a impossibilidade de reação à bala levou os chefes abolicionistas da época a formularem, junto com o povo, um plano de fuga emergencial. Assim, quando a carroça que conduzia os escravos se aproximou da estrada de ferro, pela qual eles seriam reconduzidos à fazenda de origem, cerca de 500 pessoas simularam um motim. E aí vai entrar em cena o cidadão Fortes, que com tremendas rasteiras rápidas e certas derruba os soldados da captura e os capitães do mato, sendo seguido por outros em redor que já sorriam vitoriosos enquanto a multidão se confundia com eles. Geraldo Leite saltou sobre a carroça e tocou os animais a galope até o velho Porto do Bispo, onde uma embarcação já aguardava os negros para levá-los a um dos navios franceses fundiados na Bacia de Santos. Sob a proteção da bandeira da França, os escravos foram transportados para um ponto mais ao norte do país, e o autor conclui revelando que a companhia de navegações a qual Geraldo Leite representava chegou a receber severas reclamações do governo diante das inúmeras evasões proporcionadas em vapores franceses. Então, enfim, viva o Capoeira Fortezinho e viva esse Geraldo Leite, que aposto que ninguém nunca tinha ouvido falar. É porque eu mesmo só conheço nem por causa desse dissertação e, enfim, nem lembrava desse nome. Agora, deixa eu ver, só tinha isso? Ai, que pobreza. Bom, não, tem esse aqui ainda. Pronto, vamos ver o que tem aqui. Não que eu tenha esquecido de escrever e visto só há 5 minutos atrás. Mas enfim, onde você tá? Vixe, enquanto eu vou procurando aqui onde é que tá, eu não vou achar aqui onde é que tá. Então, deixa pra lá. Quando aparecer aqui o negócio com a página, eu conto. Se não aparecer também, é só ir ler esse livro, Rebeliões da Senzala, que é um livro incrível. Os Caifases, né, vai ter vários motivos que vão ser ditos do porquê que eles eram provavelmente capoeiras pelo historiador que eu usei como base, né? Primeiro, o líder deles estudou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco.
Quer motivo maior que esse, tudo bem, eu até dou. Mas se você não sabe, isso daí, essa faculdade era um antro da capoeiragem paulista. Muita gente vai estudar na faculdade de Direito e vai aprender capoeira lá. Inclusive o grande Duque Estrada Teixeira, que em muitos aspectos era um gênio, em outros aspectos era uma pessoa de caráter duvidoso. Outro motivo, eles usavam cacetes nos combates, que era a única arma que o Antônio Bento permitia. Agora, coincidência ou não, o Duque Estrada dizia que o bom capoeira não usava navalha e que isso era corrupção da arte marcial da capoeira, porque um bom capoeirista só precisa do corpo. Além disso, havia a necessidade de lutar nos confrontos contra os capitães do mato, inclusive na história que nas histórias que eu acabei de contar, conseguiram garantir a fuga por causa disso, porque tinha gente que sabia lutar no meio. E a luta brasileira por excelência é e sempre será a capoeira. Agora, a gente também tem este caso aqui. Também pelo interior atuava outro Antônio, não o Antônio Paciência, é outro. Escrito como preto reforçado, de estatura menos que mear, de olhos vivíssimos, compreendendo todos os planos e nada respondendo. Aí, segundo o memorialista que conta tudo isso, tinha por especialidade penetrar durante a noite nos cercados quadrados das fazendas para convidar seus ex-coparticipantes de desventura para fugirem ao eito. Em uma dessas missões perigosas dos infiltrados, Antônio Preto acabou sendo assassinado ao transpor a porteira de uma fazenda em Belém do Descalvadão. Sim, é o Belém do Descalvadão que se associa às insurreições escravizadas com os Caifases, onde só teve 13 casos de escravizado sem insurregindo, esqueci qual que seria o verbo aí de insurreição, e matando o senhor e feitor. E o Antônio Preto, ele morreu numa dessas. Então assim, sim, precisava saber lutar. Não era bem uma questão de suposição, porque tinha Caifás que morreu fazendo isso. E mesmo no transporte da ferrovia até a capital, porque isso foi dentro de uma fazenda, às vezes precisava de força. Então o Bueno Andrade, quando fala do Rodolfo Mota, encarregado de fazer esse transporte, vai falar disso, de que era preciso força para caso um capitão do mato para caso um capitão do mato aparecesse. Para além disso, tem um caso de agosto de 1887 que envolve assédio dos abolicionistas, que era a Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios. Vai ter um grupo de 2.000 negros, em grande parte desconhecidos, em frente à banda de música da Irmandade, percorrendo as ruas da cidade, batendo nos permanentes que encontravam no caminho, usando cacetes e tentando desarmar os praças, sendo parados apenas pela cavalaria. Isso aqui é muito específico de capoeira. Para quem não sabe, os capoeiras antigamente, assim, segunda metade do século XIX até início do XX, acompanhavam as bandas militares fazendo acrobacias, porque claro, a graça era se exibir e para se enfrentarem, para lutarem um contra os outros. Então, por exemplo, se a banda militar da minha freguesia saía para freguesia vizinha, minha malta tinha que estar junto. Por quê? Porque a banda da minha freguesia ia ser atacada e eu não conseguia defender quem era do meu território. Era uma coisa, seria como uma afronta, entende? O fato de terem conseguido atacar e eu não consegui defender é fraqueza da minha parte. Então, e isso é uma coisa que é muito típica dos capoeiros. Para além disso, a própria sede dos abolicionistas precisava de proteção, e o próprio Antônio Bento precisava de proteção, até porque eu, no primeiro vídeo sobre ele, falei quantas vezes tentaram matar ele, né? E detalhe, ele ainda nem era abolicionista dessa época, ainda não. Ele só não era um cara assim muito fácil de se lidar, pelo menos para as pessoas da época, porque era uma pessoa de muita opinião. O que a pessoa quer ter opinião forte?
Enfim, o Coelho Neto vai escrever num artigo em Nosso Jogo, defendendo aí, exaltando um monte de capoeiras, aparentemente, que é a mesma filosofia do Duque Estrada, e isso aqui tá repetido. Isso aqui tá repetido mesmo. Foi mal, mas isso é um fato. Coelho Neto, ele defende essa ideia defende a ideia do Duque Estrada de que a navalha teria estragado a capoeira, que é uma coisa que o Antônio Bento, de certa forma, faz quando proíbe o uso de outra arma além do cacete. Bom, e tem, claro, o caso de uma revolta popular de 23 de novembro de 1886. Mas antes de falar desse caso, que eu não estou procurando aqui, eu vou... tava no 94, sabia, apareceu aqui onde é que tava. Bom, os tipógrafos de Fortaleza... Não, isso aqui tá errado. Aqui, Antônio Bento, ao organizar a Ordem dos Caifazes, destinada a dar fuga aos escravos, conseguiu criar uma verdadeira rede ligando-se aos ferroviários de São Paulo. Não havia trem de passageiro no qual um negro fujão não encontrasse meios de esconder-se, como não havia estação onde diretamente alguém não recebesse e orientasse. Era só isso aqui? Bom, era só isso aqui, então vamos para a página que é mais interessante. Cadê? E que isso sirva de lição. Quando você for fazer uma coisa, confere antes de ser 5 minutos. Não que eu tenha feito isso. Mas enfim. Aqui, cadê? Vixe, é tudo isso aqui? Não vou ler isso aqui não. Vocês que vão caçar aí o livro Rebeliões da Senzala para descobrir o que é. Porque é relativamente longo para ler. Não vou ler isso não. Enfim. Bom, agora o último caso para encerrar a noite de hoje vai dizer o seguinte, que no dia 24 o delegado Cláudio Honório dos Santos informou ao chefe de polícia por telegrama sobre grandes tumultos pelas ruas com pretos armados que ameaçavam atacar o quartel e a cadeia, e por isso estava solicitando a força da cavalaria. No dia seguinte responderam de forma positiva. Só que aí a situação já tinha saído do controle. Aconteceu o seguinte: estado da novidade em completa desordem. Um grupo de 1.000 pessoas, entre elas 500 pretos armados de pau e revólveres, reuniram-se na tipografia do Diário de Santos, onde houveram discursos e vivas à República e à sociedade abolicionista. Percorreram as ruas em aclamação e em distúrbio. Polícia ameaçada tenciona atacar cadeia e quartel. Requisito de Vossa Excelência, com toda a urgência, força de cavalaria em maior número possível. E aí um grupo vai chegar a se desfazer no mesmo dia. Bom, o juiz de direito Ledo Veiga vai enviar um telegrama ao chefe de polícia solicitando a suspensão do envio da força, porque temia que com a chegada da cavalaria novos insultos seriam incitados. E mesmo assim o reforço foi à cidade. Por lá se manteve até a situação acalmar. Não se sabe agora se esses 500 pretos armados eram capoeiristas. Agora o que se sabe é que os abolicionistas paulistas, de maneira praticamente generalizada, eram todos capoeiras, ou eram todos republicanos. Então sim, isso aqui tem a ver com a abolição, porque e aí isso eu vou falar melhor em outro vídeo, mas os abolicionistas de São Paulo eram republicanos de maneira geral. E dentro do quilombo do Jabaquara, onde você vai ter inclusive e é por isso, o fato de serem republicanos, que a Guarda Negra não pega de São Paulo a ideia da Guarda Negra. No quilombo do Jabaquara, em que se deixa instruído para todo mundo lá que não é para aceitar a Guarda Negra, porque a coroa nunca deu nada para eles. Quem conseguiu a abolição haviam sido eles, não a coroa. No quilombo do Jabaquara, a gente sabe que tinha capoeirista lá. Inclusive a gente vai ter um cara que eu vou falar futuramente, que vai lutar na Guerra de Canudos, vai lutar na do Sul, na Revolta Federalista, que é a famosa Guerra da Degola, né? Sobrevive à Guerra da Degola, morre na Guerra de Canudos. E assim, gente como essa, inclusive gente que ia armada de pau e armada de revólver, e que a polícia tinha medo de enfrentar, gente que batia em Capitão do Mato,
ou gente que batia em soldado, que desarmava a cavalaria. Gente dessa só pode ser capoeirista. E isso é a tese que eu vou descobrir agora o nome do cara que eu... Pedro Figueiredo. É isso que o Pedro Figueiredo defende, né? E eu concordo com ele. Então, gente, esses eram alguns casos envolvendo aí os Caifases do Bento Gonçalves que eu queria contar. E próxima semana a gente conversa sobre o Quilombo do Jabaquara, que tem ligações profundas, obviamente, com os Caifases do Antônio Bento, que acabei de chamar de Bento Gonçalves, mas porque eu sempre confundo com esses dois. E é claro que fugiu aqui da cabeça. É claro que eu vou falar um pouquinho sobre também a capoeira no Quilombo do Jabaquara. Então, gente, até a próxima semana. Por hoje é só, e esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube aí dentro de uns 15 minutos. Agradeço a todo mundo que for lá curtir, compartilhar e comentar, e que for dar visualização do meu canal Papo com Grilo.